Olá, meu querido, minha querida, que satisfação estarmos novamente aqui para juntos continuarmos a nossa série Sua Saúde Importa, Viva uma Vida Saudável. Eu espero que você esteja vivendo esse tempo de crescimento, esse tempo de saúde, esse tempo necessário para a sua vida, porque a sua saúde importa e a sua saúde é um assunto espiritual. Então, que você possa estar vivendo esse tempo. Nós temos avançado, hoje nós vamos para a sexta e penúltima ministração, né? Já falamos sobre você zelar pela casa do Espírito Santo, que comer demais não é comer bem. Já falamos sobre cuidados com o ataque do seu coração, escolha para você não adoecer suas emoções. E na nossa última ministração falamos sobre fé saudável, cheira bem, e é necessário e é bom. E hoje nós vamos então para a nossa sexta ministração, onde nós vamos falar um pouco sobre mente sadia e sobre corpo saudável. Já iniciamos alguma coisa na nossa última ministração, mas hoje vamos aprofundar um pouco mais. E mais uma vez eu digo, persevere fazendo aquilo que o Senhor te chamou, zelando pelo corpo, pelo templo do Espírito Santo, porque o Senhor se agrada disso e Ele fica feliz. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por estarmos juntos, Senhor Deus, mais uma vez. Te pedimos, Senhor Deus, que a Tua graça, Senhor Deus, seja sobre as nossas vidas, que o Senhor revele, Senhor Deus, o Teu entendimento, Senhor Deus, e o Teu coração ainda mais a nós, e que juntos, Senhor Deus, possamos, ó Deus, viver um tempo de saúde, um tempo saudável. Que as nossas casas estejam em paz e as nossas famílias estejam abençoadas, e que a Tua presença seja conosco nessa ministração, em nome de Jesus. Amém. Amados, você precisa entender que a felicidade do seu corpo consiste na saúde do físico, do espírito e da sua mente. E eu sempre tenho falado isso e tenho sempre deixado isso muito claro. Você só terá uma saúde plena se você escolher investir na sua saúde física, na sua saúde mental e na sua saúde espiritual. Não adianta você trabalhar apenas o teu corpo, ou não adianta você trabalhar apenas a tua mente, ou apenas se preocupar com o teu espírito. Precisa haver um equilíbrio de todas essas partes. Precisa haver um equilíbrio das três partes, e isso é necessário. E hoje nós vamos então a essa sexta ministração da nossa série, tão relevante e tão oportuna para esse tempo. Então hoje nós vamos falar sobre mente sadia, sobre corpo saudável. Tiago 1, 7 ao 8 diz, não pense tal homem que se receberá coisa alguma do Senhor. E alguém que tem a mente dividida é instável em tudo o que faz. E Jeremias 17, 10 diz, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Eu te pergunto, como está a sua mente? Como você tem abastecido os seus pensamentos? Provérbios vai te dizer que aquilo que um homem pensa, isso ele é. Então, como você está? Porque você precisa entender que todo o seu corpo sentirá diretamente os efeitos de uma mente que está doente. Se a sua mente estiver doente, seu corpo vai estar doente. Se a sua mente estiver saudável, seu corpo vai estar saudável. E aí, então, eu pergunto mais uma vez, como anda a sua mente? O que você tem abastecido seus pensamentos? Como você tem abastecido seus pensamentos? Então, hoje, eu quero te trazer alguns pontos, alguns princípios para que você tenha uma mente saudável, uma vida sadia, para que você tenha uma mente estável, para que você tenha um corpo saudável. Então, para que a sua mente esteja sadia e assim todo o seu corpo esteja saudável, a primeira dica que eu quero te dar é avalie espiritualmente a sua mente, mas avalie espiritualmente a sua mente pela ótica, pela visão da oração. Salmo de número 26, verso de número 2, o salmista diz assim, sonda-me, Senhor, e prova-me, examina meu coração e a minha mente. De forma muito pessoal, ore a Deus avaliando profundamente a sua mente, pedindo que o Espírito Santo faça uma espécie de scan, de PET scan em você, de uma forma espiritual e mental. O salmista Davi diz isso, sonda-me, Senhor, e prova, examina meu coração e a minha mente. Salmo de número 139, o salmista vai te dizer, sonda-me, Senhor, e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
O apóstolo Paulo vai te dizer em 1 Coríntios, ele vai te dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E Romanos vai te dizer que o Espírito Santo, teu ajudador, que ensina e te ajuda a todas as coisas. Você precisa hoje entender que você precisa avaliar a sua mente. Mas não avalie a sua mente na ótica humana, não avalie a sua mente na ótica do amigo, da amiga, da pessoa, não. Avalie a sua mente com aquele que está com você todo o tempo, com aquele que sonda você e conhece você desde o seu interior, conhece você no mais profundo da sua alma, coisas que você nem próprio se conhece, mas ele te conhece. Então, primeiro conselho nessa ministração é avalie espiritualmente a sua mente. Pela oração, pergunte, Espírito Santo, como está a minha mente? Quais são os pensamentos que eu estou tendo? O que eu estou vivendo? Como eu estou fazendo? Às vezes nós usamos muito do Espírito Santo para pedir determinadas coisas. Nós oramos muito pedindo, clamando, querendo, mas e nos investigando e tentando nos conhecer. Não tem melhor pessoa para falar para você o propósito de vida que você tem e os pensamentos que você vive, que não seja aquele que criou você. Então pergunte para ele. Então, para que a sua mente esteja sadia, assim como todo o seu corpo, avalie espiritualmente a sua mente pela oração. Segundo, mantenha a sua mente renovada pelo Espírito Santo. Romanos 12:2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diariamente, tudo que recebemos de formação em nossa mente está sendo colocado em xeque. Você precisa manter a sua mente renovada pelo Espírito Santo. Diariamente você tem recebido formação e você tem recebido investidas contra a sua mente. Tudo isso você precisa botar em xeque. Se ela não passar, se não passar no crivo do Espírito Santo, não serve para a sua mentalidade. Mantenha a sua mente renovada pelo Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo é Deus Todo-Poderoso. Ele tem sempre algo novo a dar a mim e a você. Por que nós temos que nos contentar sempre do mesmo jeito? Sempre com a mesma mentalidade? Sempre com os mesmos pensamentos? Não. Se permita pensar novo. Se permita viver novo no Espírito Santo. Se permita não ser moldado ao padrão deste mundo, mas receber um novo padrão de vida. E o Senhor sempre tem coisas novas. Eu vou te falar uma coisa, o nível que você chegou não é o nível final. O Senhor sempre tem um nível superior a te dar. O Senhor sempre tem algo a mais a fazer na minha vida e na sua vida. Então, mantenha a sua mente renovada pelo Espírito Santo. Terceiro ponto que eu quero trazer para ti nessa ministração, para que você tenha uma mente sadia e assim o seu corpo esteja saudável. Proteja a sua mente dos ataques do inimigo. Efésios 6,17 diz, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós precisamos blindar a nossa mente, e em especial a mente das nossas crianças e dos nossos jovens, porque hoje nós estamos vivendo um tempo de muitos ataques. Uma verdadeira lavagem cerebral, vinda de todos os lados, pelo ensino, cultura e entretenimento. Hoje todos querem se levantar contra o conceito de viver o reino, e todos querem se levantar hoje contra uma mente que está baseada no Senhor. Mas o texto diz assim, usem o capacete da salvação. O capacete é o que blinda a nossa cabeça, a nossa mente. Quando a gente usa o termo capacete da salvação, talvez você não entenda, mas é com a salvação que você recebeu, esteja protegido dos ataques do inimigo, do inferno. Então, a salvação te protege. Nós falamos na última ministração que a fé te traz uma salvação e te salva de todas as coisas. A salvação te protege quando o inimigo falar, por exemplo, que Deus não te ama, que Deus ele pode ser questionado e que
Deus é relativo, e começa uma série de coisas. Quando você está salvo e embasado na palavra, a sua mentalidade está protegida. Então, proteja a sua mente dos ataques do inimigo. Como, pastor? Reafirme a você as palavras de salvação que você recebeu. Você é filho amado de Deus, Deus tem um projeto para a sua vida, Deus tem algo a realizar em você. Como eu falei agora há pouco, os níveis que você chegou não são os níveis finais de Deus, porque Deus tem níveis grandiosos para você. Então, meu amado, entenda, proteja sua mente dos ataques do maligno, para que você possa crescer e você possa desenvolver na graça e no conhecimento de Deus. Quarto ponto, filtre seus pensamentos diariamente. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. É o que diz Filipenses 4:8. Quando você senta diante da TV, você está recebendo vários ataques. Quando você lê uma notícia, você está recebendo vários ataques. Quando você está vivendo um mundo, uma conversa, você está recebendo ataques. Como assim? Quando eu digo ataques, eu digo investidas de pensamentos que nem sempre vão ser de Deus. A sociedade e a mídia hoje, infelizmente, estão altamente tóxicas. Estão nocivas, literalmente, à nossa saúde. Então, você precisa filtrar diariamente o que você vai receber na sua mente. Porque, do contrário, a sua mente vai ser reprogramada e reeducada por meio de coisas erradas, por meio de lixo. Você precisa filtrar os pensamentos que você tem, a ideia que você tem, a vida que você tem. Martinho Lutero disse a seguinte coisa: eu não tenho como impedir que um pássaro sobrevoe a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho nela. Você não tem como impedir que algum pensamento venha, que alguma coisa traga, que alguma coisa aconteça. Você não tem como impedir isso. Mas você pode impedir quais são os pensamentos que vão ocupar a sua mente. Então, filtre esses pensamentos. Isso é de Deus? Não. Isso é contrário à palavra? É. Então, jogue fora. Se não é de Deus e é contrário à palavra, não receba esse pensamento. Filtre. A palavra está aí para nos proteger. Dica anterior, capacete da salvação. Pegue o pensamento e contrapõe ele à ideia e ao desejo e ao projeto da salvação de Deus para a sua vida. Se couber, ótimo, viva. Mas se não couber na salvação que você recebeu, jogue fora. Jogue fora. Filtre mesmo. Retire as impurezas. Como diz o texto, tudo que for puro, tudo que for amável, de boa fama, se há algum louvor ao Senhor, que isso ocupe o seu pensamento. Mas se hoje você está tendo pensamentos que desonram a Deus, jogue fora. Jogue fora. Se necessário for, busque a Deus, peça ao Senhor para que o Senhor te livre disso. Talvez você esteja pensando comigo assim: pastor, mas eu tenho esses pensamentos. Eu tenho pensamentos que não honram ao Senhor. Eu tenho pensamentos que denigram, por exemplo, quem eu sou, que vai contra aquilo que o Senhor colocou na minha vida, que vai contra o chamado, pensamentos de dúvidas, pensamentos de mal, pensamentos de maldade, pensamentos lascívios, pensamentos até mesmo pornográficos. Não sei qual tipo de pensamento, mas uma coisa eu te garanto: você tem a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, teu ajudador, está pronto a fazer com que você filtre isso e não permita que essas coisas entrem na sua mente. Então chame o Espírito Santo. O Espírito Santo é seu amigo. O Espírito Santo é o que está do seu lado. O Espírito Santo é o que caminha contigo. O Espírito Santo é o que conhece os teus pensamentos e sonda teu coração. Então, o texto diz em Romanos que o Espírito Santo, o Consolador ou o Ajudador, te ajudará e me ajudará e nos ensinará todas as coisas. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo, me ajude a lidar com esses pensamentos. Mas eu não quero mais pensar desta forma. Eu não quero viver mais desta forma. Quinta dica que eu te dou é: guarde as palavras de Deus em sua mente.
Deuteronômio 11:18 diz: grave estas palavras, minhas palavras no coração e na mente, amarre-nas como símbolos nas mãos e prendam-os na testa. Presta atenção numa coisa, entre você ocupar a sua mente com um pensamento triste, com um pensamento ruim, com um pensamento danoso, ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, por ser a espada do Espírito, pode proteger a nossa mente dos ataques. Como assim? Eu vou te dar uma dica. Pega um versículo, medita naquele versículo durante o dia. Coloque de forma automática no seu telefone, com um alarme, por exemplo, alguns versículos da palavra de Deus, para que seja despertado para você durante o dia e te traga aquele versículo. Meu telefone, quando eu abro, eu vejo três coisas principais. Uma foto que eu tenho com a minha família, lembrando do amor que eu tenho por Kézia, Gabriel e Arthur. Logo depois, tem uma foto em que eu estou orando, lembrando que a minha vida é para Ele. E acima tem o versículo do dia, que eu sempre leio qual é o versículo do dia. Porque aquele versículo fica no meu pensamento. Então é isso que eu quero que você faça. Traga versículos para você, para a sua vida e pense. Faça assim como o boi, rumine esse texto. Coloque ele na sua mentalidade, no seu pensamento. Traga para o seu coração. Traga depois de novo a sua boca ele. Pense de novo e viva dessa forma para que você então possa proteger dos ataques do inferno. E eu digo isso também em relação à sua casa. O que a Bíblia diz em relação à sua casa? O que a Bíblia diz em relação à sua família, em relação aos seus filhos? O que a Bíblia diz em relação ao seu chamado, ao seu cônjuge? O que a Bíblia diz? Sabe por quê? Porque por diversas vezes nós reafirmamos as mentiras do inferno, mas não guardamos a palavra de Deus na nossa mente. Às vezes nós falamos, nossos filhos não vão dar certo, nosso casamento não presta, nosso cônjuge não ajuda, não é legal, mas o que a Bíblia diz acerca? A Bíblia diz, por exemplo, que seus filhos serão abençoados do Senhor, que a sua casa será edificada, que Deus te dará um casamento com um propósito. Então, reafirme isso na sua mente e traga a mentalidade do Senhor. Traga a mentalidade, a palavra de Deus para a sua mente e proteja contra os ataques do inferno. Sexta coisa, alimente a sua mente pelo Espírito Santo. Romanos 8, do 5 ao 7 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para as coisas da carne, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para as coisas do Espírito. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazer. Entenda, a mentalidade do mundo e da carne é morte. A mentalidade de Deus é vida. Eu sempre ensino a seguinte coisa: não adianta você querer lutar contra o pecado. Não adianta você querer lutar contra a morte. Não adianta você querer lutar contra o erro. Pastor, como assim? Não adianta. Sabe por quê? Porque, como diz o apóstolo Paulo, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, não tem solução para a gente, pastor? Tem. Em vez de você pegar e ficar lutando contra o pecado, alimente o seu espírito. Alimente a sua mente pelo Espírito Santo. Tenha relacionamento com Jesus. Sabe por quê? Porque o satisfeito é seletivo. Como assim? Sim, se você está satisfeito em Jesus, o pecado não te faz mais sentido. Se você está satisfeito em Jesus, o erro não te faz mais sentido. Se você está satisfeito em Cristo, você não se inclina para as coisas da carne, porque as coisas da carne não te farão sentido. Mas as coisas da carne te farão sentido se você estiver vivendo por necessidade. Não viva por necessidade. Esteja plenamente satisfeito no Senhor. O texto de Salmos, de número 34, diz: agrada-te, esteja satisfeito no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Esteja satisfeito no Senhor, e você não vai ter tempo e nem vontade de se inclinar para as coisas da carne. Sétima dica que eu te dou: proteja a sua saúde mental das doenças emocionais.
Filipenses 4, 6 e 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo. Cuidado com as doenças do coração. Elas podem atingir e atacar diretamente sua saúde mental. Se você, por exemplo, guarda seu coração contra a ansiedade, você vai experimentar a paz do Senhor em sua mente, em sua vida interior, mesmo com agitação exterior. Talvez você possa ser uma pessoa agitada como eu sou bem agitado. Mas a agitação que nós temos precisa ser apenas no nosso corpo, mas não na nossa mente. Nossa mente precisa estar guardada pelo Espírito Santo. Durante algum tempo, eu permiti que as minhas emoções dominassem quem eu era. E eu fiquei doente por isso. Precisei de tratamento, precisei me cuidar. Fui diagnosticado com burnout, fui diagnosticado com depressão e ansiedade. E eu precisei, de fato, ter cuidado disso. Mas por quê? Porque um dia eu permiti que as minhas emoções, os meus sentimentos, dominassem a minha mentalidade, a minha mente. Mas um dia eu falei: Senhor, a minha mente é tua. E eu não permito que isso aconteça. E a paz do Espírito Santo começou a dominar meu coração. Então, hoje, eu continuo sendo uma pessoa agitada, mas as minhas emoções não me dominam mais. E eu luto todos os dias para que o Espírito Santo continue no controle. Então, proteja sua mente das doenças emocionais. Proteja sua mente dos ataques emocionais. Proteja sua mente dessas doenças emocionais. E eu te digo, se você não estiver se sentindo bem, de forma mental e emocional, procure ajuda. Existem profissionais capacitados para isso, psicólogos, psiquiatras, existem terapeutas, existem pessoas que podem te ajudar também na questão emocional, mas também voltado para a parte espiritual. Seu pastor, seu líder de pequeno grupo. Procure pessoas e ajude, mas não tente viver isso sozinho. Proteja sua mente das doenças emocionais. Lute contra isso. Você não foi chamado para viver triste. Você não foi chamado para viver depressivo. Você não foi chamado para viver para baixo. O Senhor fez você único. Você é único na criação. Você é único em toda a existência, em toda a história. Nunca houve, nunca haverá uma pessoa como você. Nunca houve e nunca haverá uma pessoa como eu. Nós somos únicos na criação. Então, nós temos um extremo valor para aquele que nos criou e que nos formou. Você acha que ele fez você para ser triste? Para ser desanimado? Para ser para baixo? Para permitir que as mazelas causadas pelo pecado dominem os nossos sentimentos? Não. Como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas graças a Deus, por intermédio de Cristo Jesus, o meu Senhor, que me dá poder sobre a morte. Você tem poder de vencer tudo isso e o Espírito Santo está contigo. Por fim, última dica que eu te dou para que você tenha sua mente esteja sadia e assim como todo o seu corpo esteja saudável. Direcione a sua mente para uma coisa, que é a principal coisa da sua vida: amar ao Senhor. Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus 22, 37. Ame ao Senhor também com a sua mente, com o seu desejo. Treine para isso. Adore no seu espírito, com o coração, com a alma, mas também com a sua mente, com a sua intensidade. Coloque intensidade na sua adoração. Ofereça a sua adoração completa ao Senhor, o seu corpo, a sua espiritualidade, mas também seus pensamentos. Assim como eu, talvez você tenha dificuldades em focar em determinadas coisas. Eu não consigo, por exemplo, passar mais de 10 minutos ajoelhado orando, porque minha mente voa. Talvez você se sinta uma pessoa inferior por causa disso, mas eu preciso dizer, eu sou um pastor e eu sinto isso. Sabe o que eu faço? Eu busco outras estratégias para amar o Senhor. Não é novidade para ninguém e
Não se surpreenda se um dia você me encontrar andando e fazendo alguma coisa e falando com o Senhor, porque naquele momento eu estou amando o Senhor com o meu corpo, com a minha alma e com o meu espírito. É uma forma que eu tenho de canalizar meu pensamento. Eu amo falar com o Senhor, por exemplo, mexendo no jardim, é um hobby que eu tenho. Amo. E no momento que eu estou cortando planta, adubando, fazendo alguma coisa, eu estou falando com o Senhor, é um momento que nós temos de intimidade, eu e o Pai. A pastora Kézia, minha esposa, consegue ficar 2 horas sentadas falando com Jesus e a mente dela fica ali. Ele não me fez assim, ele me fez de uma outra forma. Entenda, você é único. Então, ache a sua forma de direcionar a sua mente para o Senhor. Não queira pegar o sapato dos outros para caber no seu pé. Não pegue o modelo dos outros. Você pode até se inspirar, se couber em você, mas se não, ache a sua forma de amar a Deus diferente. Tente, invente, ache uma forma de amar a Deus diferente da sua forma. Porque é isso que o Senhor quer. Paulo nos ensina assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Você vai precisar criar estratégias para demonstrar o seu amor a Deus. Crie estratégias e demonstre o seu amor a Deus. Se você tem Jesus, sua mente foi transformada. Agora você tem a mente de Cristo. Você é um homem ou uma mulher espiritual e não mundano. Porque você tem uma nova mente. Tem novos princípios, hábitos e valores. 1 Coríntios 2, do 15 ao 16 diz: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Com Jesus, sua mente está em outro nível de espiritualidade. Não regrida, não volte atrás. Paulo, diante da influência da cultura e da filosofia grega, ele tinha discernimento sobre a mente das pessoas. Ele fala então aos irmãos da igreja em Corinto, na Grécia, ele diz a seguinte coisa: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Você recebeu a mente de Cristo, guarde a sua mente. Você recebeu pensamentos do alto, guarde esses pensamentos. Você viverá em conflito se Deus te deu essa nova mente e você tentar continuar vivendo pelos pensamentos da cultura que nós temos recebido hoje. Não, nós não somos daqui, nós estamos de passagem. Nós temos um propósito a realizar aqui, mas o nosso destino e a nossa mente é os céus. Então pense com a mente dos céus, pense nas coisas que são do alto, como diz o apóstolo Paulo. Que Deus possa te abençoar nessa ministração e que você possa vivenciar cada vez mais a graça do Senhor sobre a tua mente, sobre esse tempo. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento, Senhor Deus, como diz a tua palavra, levar cativo, Senhor Deus, os pensamentos meus e dos meus irmãos. E eu quero, Deus, apresentá-los a ti agora. E quero te pedir que todo pensamento contrário, Senhor Deus, ao teu conhecimento, seja destruído agora em nome de Jesus. Mas que o teu poder, a tua graça, a tua unção, o teu dínamos que em nós opera, Senhor Deus, possa nos trazer uma nova mentalidade, um novo entendimento e que possamos viver, Senhor Deus, plenamente em Ti, com uma mente saudável e uma mente curada e uma mente plenamente sadia. Pai, eu abençoo os meus irmãos, eu abençoo os seus pensamentos para que eles tenham pensamentos de Ti, em nome de Jesus. Fique com essa palavra e que o Espírito Santo possa continuar falando ainda mais com você. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu amado, que você possa compartilhar essa mensagem e que o Espírito Santo te use para abençoar a vida de outras pessoas. Deus te abençoe e até a próxima.